Olá, queridos, olá, queridas, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, prontas para darmos início a mais um bloco. E nele nós vamos tratar da teoria geral dos recursos cíveis, é isto mesmo. Nós vamos lembrar que as decisões judiciais, elas podem ser atacadas por mais de um meio. Sim, a decisão judicial pode ser atacada por um recurso, a decisão judicial pode ser atacada por ações autônomas, e aqui eu já queria deixar claro que quando nós estamos diante de ações autônomas, essas ações dão origem a uma relação jurídico-processual nova. E ainda a parte da doutrina que assinala que as decisões podem ser atacadas por sucedâneos recursais. Esses sucedâneos são aquelas figuras, como bem diz o professor Fred Didier, que se confundem com onitorrincos, porque nem se encaixam como recursos, nem vão conseguir se encaixar como ações autônomas. Diante da ausência da possibilidade de se encaixar, seria então uma terceira classe, é o que acontece, por exemplo, com a remessa necessária, também chamada de reexame necessário, duplo grau de jurisdição obrigatório, como queiramos chamar. Hoje, nós vamos falar sobre recursos. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre uma ferramenta que serve para combater decisões judiciais, e aqui a gente já começa esquematizando, deixa-me só achar a nossa caneta, porque ela parece às vezes que tem vida, sabe? Sai por aí caminhando, cantarolando, e ela, a caneta que tem vida, né, desaparece aqui na frente da gente, achei. As decisões judiciais serão atacadas por recursos, vê só, recursos, quando nós estivermos diante, olha só, nós estivermos diante de decisão judicial que voluntariamente, todo recurso é, portanto, voluntário, e sem dar origem a processo novo, então, voluntária e sem dar origem a processo novo, objetiva o aperfeiçoamento, é o caso dos embargos de declaração, visa a reforma ou a invalidação da decisão judicial. Então, quando nós estivermos diante de uma ferramenta voluntária, o recurso sim é voluntário, que tem por objetivo aperfeiçoamento, porque a decisão foi omissa, contraditória, obscura, porque ela tem por objetivo a reforma, ou ainda a invalidação da decisão judicial, estaremos frente a frente à figura do recurso. Voluntário prolonga a sobrevida do processo. Muitas vezes vocês me dizem, mas professora Sabrina, por que o recurso recebeu uma outra numeração? Para fins de organização, estruturação, para garantia do juiz natural também no tribunal. Afinal de contas, esse recurso chega no tribunal e lá ele precisa ser organizado, lá ele precisa ser distribuído. Fato é que, em sendo voluntária a decisão judicial, e não dando origem a processo novo, será o caso de pensarmos, então, nos recursos. Os recursos já conceituados, né, que objetivam aperfeiçoamento, deixa eu dizer logo mais uma coisa, reforma na hipótese de erro na análise do mérito, por exemplo, não conceder um dano moral, ou invalidação num erro no curso do procedimento, não intimou o Ministério Público, não realizou uma perícia, cerceou o contraditório. Em todas essas circunstâncias, em todas essas hipóteses, nós vamos então nos deparar com a decisão judicial atacável por recurso que, por sua vez, está atrelada ao princípio da taxatividade. E em matéria de princípio da taxatividade, vamos nos lembrar que esse princípio da taxatividade está atreladíssimo, está agarradinho à relação de recursos do 994. É isso mesmo. Ali à altura do artigo 994 do nosso CPC, nós vamos encontrar aqueles que são os recursos cíveis, numa relação que é fechada. A gente chama de fechada, ou se preferir, números clausos, como você queira chamar, tá? É uma relação fechada porque os recursos que podem ser utilizados são aqueles que estão ali dispostos, dentre os quais a gente vai destacar aqui apelação, agravo de instrumento,
para além da apelação do agravo de instrumento, embargos de declaração. O famoso ROC, recurso ordinário constitucional. Agravo interno, que serve para combater as decisões monocráticas. Recurso especial. Recurso extraordinário. E além do recurso especial extraordinário, embargos de divergência, que já servem para combater decisões que foram proferidas nesses dois últimos recursos. Nos juizados especiais, eu já vou apontar logo isso, que são regulados por uma lei própria, 9.099, a gente se depara com um outro recurso, que é o chamado recurso inominado. E esse recurso inominado, ele não está na relação taxativa porque o procedimento dos juizados é especial, tá? E será interposto no prazo de 10 dias, que também são 10 dias úteis. Além disso, feita essa disposição sobre o conceito de recurso, compreendendo que recurso não se confunde, por exemplo, com ação rescisória, com reexame necessário, vamos, a partir da taxatividade, trabalhar agora os requisitos de admissibilidade dos recursos. Esse tema é maravilhoso e a gente não pode deixar ele de lado. Em matéria de requisitos de admissibilidade, de antemão, vamos lembrar que o recurso é um ato formal. Ele tem exigências legais. E estas exigências legais vão, se preenchidas, permitir que esse recurso seja conhecido, que ele seja admitido. Na nossa tela, nós vamos listar de forma descomplicada quais são os requisitos de admissibilidade de um recurso. Quais são eles, professora? Requisitos, para estruturar aí também no seu caderno, de admissibilidade. Quais são esses requisitos de admissibilidade? Tempestividade, cabimento, legitimidade, preparo e interesse. Então, tempestividade, cabimento, legitimidade, preparo, interesse são os requisitos, são os elementos fundamentais para que um recurso seja conhecido, para que ele seja admitido. Ao longo do estudo dos recursos em espécie, vocês vão perceber que aí eu vou trabalhando outros requisitos de admissibilidade, tá? Comecemos pela tempestividade. Os recursos, eles se sujeitam a um prazo, simples assim. E os recursos cíveis, eles são interpostos em 15 dias nos termos do artigo 1003 do CPC. 15 dias, que nós sabemos são 15 dias úteis. Eu já quero pontuar que a resposta ao recurso tem o mesmo prazo da sua interposição. Como o contraditório é uma garantia essencial, você interpõe o recurso e a outra parte vai ter direito a manifestar-se através das contrarrazões. As contrarrazões também serão oportunizadas no mesmo prazo recursal. Ou seja, se eu tenho um recurso que é interposto no prazo de 15 dias, as contrarrazões dele também serão oportunizadas em 15 dias. Então, você tem 15 dias úteis para o oferecimento da generalidade dos recursos, exceto os embargos de declaração, que são opostos em 5 dias. Não esqueçamos disso. Quero também lhes lembrar que se houver a ocorrência de um feriado local, atenção, não estou falando dos feriados nacionais. Em se tratando de feriados locais, cabe ao recorrente, turma, é tarefa dele apontar a existência desse feriado, fazendo-lhe a correspondente prova. Então, na hipótese da ocorrência de um feriado local, a tarefa de apontar a existência ou não deste feriado compete ao próprio recorrente. Além da tempestividade, a gente precisa demonstrar que o recurso é cabível. Para cada decisão, há um recurso correspondente. Assim, nós vamos lembrar que é preciso identificar qual a decisão para que possamos optar pelo recurso correto, tá? E esse recurso correto é o recurso cabível. Por exemplo, decisões interlocutórias que estão previstas hoje no 1015. As decisões interlocutórias que estão hoje previstas no 1015 vão ensejar agravo de instrumento.
Se nós estivermos diante de decisões, que eu falei há pouco, omissas, contraditórias, obscuras, eivadas de erro material, essas decisões vão ensejar embargos de declaração. Sabrina, e se nós estivermos diante de decisões de última instância que tenham violado uma lei federal? Será o caso de pensarmos num recurso especial. Professora, se a decisão for de última instância que tenha violado a Constituição, será cabível o recurso especial. O cabimento é esse encaixe perfeito da decisão com o recurso correspondente, da decisão com o recurso correspondente. Vale lembrar que os despachos são irrecorríveis. Se a gente consulta e se você estiver com o seu código aí, se não eu leio para você, pode ficar tranquilo. O que está disposto no artigo 1001, vou chegar lá já já, 1001 do CPC, ainda na fase contemplativa da teoria geral, lá está clara a disposição de que dos despachos absolutamente não será cabível recurso. Agora, vista a tempestividade, visto o cabimento, com a exceção dos despachos que são irrecorríveis, vamos tratar aqui da legitimidade. Ao pensarmos na legitimidade, nós vamos identificar quem, afinal de contas, pode recorrer, não é? Quem pode recorrer? Quem são as pessoas que têm essa legitimidade recursal? Pois é, a legitimidade recursal está prevista lá no artigo 996, e o 996 é bem claro conosco ao assinalar que poderão recorrer as partes, qualquer uma delas, quem se sentir prejudicada, sem nenhum problema. Além das partes, é plenamente possível que o Ministério Público recorra, seja ele parte ou fiscal, e isso precisa estar claro para nós, tá? Pouco importa o papel ocupado pelo Ministério Público, quer ele figure como parte, quer ele venha figurar como fiscal do ordenamento jurídico, hoje a gente fala na figura do fiscal do ordenamento jurídico, em quaisquer um desses casos, ele tem a chamada legitimidade recursal. Além das partes, além da figura, não é, do Ministério Público, seja como parte, seja como fiscal, nós ainda vamos chamar a atenção do terceiro prejudicado. Terceiro prejudicado é aquele que sofreu um impacto com a decisão judicial. E o próprio parágrafo do 996 traz essa exigência para evitar que um terceiro entre de gaiato no navio e possa, então, buscar essa recorribilidade. Vê só, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de que a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atinja direito que ele se afirme titular ou possa discutir em juízo como substituto processual. Então, o terceiro tem que demonstrar que realmente tem esta legitimidade. Além disso, meu povo, os recursos em regra exigem preparo. A comprovação do recolhimento de todos os custos que foram gerados com a utilização daquele recurso. A figura do preparo, quero lhes assinalar, encontra previsão no artigo 1007. E de saída, vamos lembrar que no próprio ato da interposição do recurso, caberá ao recorrente comprovar, não é, que efetuou o respectivo preparo, sejam as custas, seja o que a gente chama de porte de remessa e retorno, só aplicável para processos físicos. Esse porte de remessa e retorno só é aplicável para processos físicos e ele será utilizado quando nós estivermos diante de processos físicos. Em se tratando de processos físicos, ele será recolhido para pagar o valor do deslocamento recursal. Nos processos eletrônicos, aí a gente só vai efetuar o pagamento das custas. O próprio parágrafo 3º do artigo 1007 destaca, olha, é dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno no processo em autos eletrônicos. Então, se estivermos nós diante de autos eletrônicos, é feita a correspondente dispensa do dito porte de remessa e retorno recursal. Sabrina, em que momento eu comprovo que eu efetuei esse preparo? No ato da interposição, tá? Agora, aquele que não comprove o preparo, hoje não, no ato da interposição, não sofre de imediato a pena da deserção. Porque o parágrafo 4º, maravilhoso do 1007, que é um oferecimento da primazia do julgamento de mérito, vai assinalar que o recorrente que não comprovar, vê só, no ato da interposição do recurso, recolhimento do preparo,
inclusive o porte de remessa e retorno, será intimado na pessoa do seu advogado, olha que beleza, para providenciar o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Então, se eu não comprovo o preparo, eu poderei efetuá-lo, mas eu devo recolhê-lo em dobro no prazo de 5 dias, para que não se aplique a pena de deserção. Cuidado, porque a não comprovação do preparo traz como consequência o recolhimento em dobro e essa regra não se confunde com o preparo insuficiente. Há aquele que, na verdade, faz o preparo, mas o faz de forma insuficiente. Um exemplo hipotético, eu deveria ter efetuado um pagamento de R$500 e eu só efetuei o pagamento de 250, 300, 350. Diante dos preparos insuficientes, aí o sujeito ele será devidamente intimado para pagar a diferença. Então, perceba que estamos diante de uma regra diferente. Olha o que aponta o parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, então imagine que a insuficiência foi feita no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará a deserção se o recorrente intimado na pessoa do seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, se eu tenho preparo insuficiente, será o caso de pensarmos no suprimento da diferença. Se eu não comprovo o preparo, aí eu terei que realmente fazer a prova do recolhimento em dobro. O que é bacana também compartilhar com vocês é que a gente vai lembrar que as pessoas que são beneficiárias da gratuidade não pagarão preparo, não arcarão, não terão essa onerosidade. Além disso, não nos esqueçamos que além dessas pessoas que são beneficiárias da gratuidade judiciária, são isentos do preparo o Ministério Público, a Defensoria e o próprio Poder Público em juízo, a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e assim sucessivamente. Uma última coisa que eu queria falar com vocês sobre preparo é que se houver hoje erro, isso é maravilhoso, no preenchimento da guia, imagine que nós tenhamos preenchido esta guia equivocadamente, a guia comprobatória, antigamente no passado isso era letal, isso seria impossível de ser corrigido. Hoje, erros de preenchimento da guia geram, na verdade, a possibilidade de correção, o que é maravilhoso, não é? Diga aí, se houver erro no preenchimento da guia, ela deve ser ajustada no prazo de 5 dias por conta da primazia do julgamento de mérito. Para a gente arrematar, quero lhes lembrar do interesse. O interesse vai revelar a necessidade e a adequação do recurso. A ideia do interesse é que nós demonstremos que o recurso realmente está sendo utilizado para combater uma decisão judicial equivocada. De que o nosso anseio não é protelar o feito, não é utilizar-se daquele recurso com fins protelatórios. A nossa finalidade precípua é fazer com que aquela decisão seja revista na medida em que identifica-se uma impropriedade, na medida em que se identifica um defeito naquela dita decisão judicial, que ela carece, portanto, de reforma, como disse, de invalidação, aperfeiçoamento da decisão judicial. No arremate do bloco, vamos lembrar ainda que o julgamento proferido pelo tribunal substitui a decisão que tiver sido objeto do recurso. Então, é muito importante lembrar desse efeito substitutivo dos recursos. E para arrematar, eu quero ensinar algo para você nunca mais vai esquecer. Vamos aprender aqui a diferença que se estabelece entre a desistência e a renúncia recursal. Antes de recorrer, antes do recurso, eu posso abrir mão do direito de recorrer. Então, antes de desistir do recurso, eu posso sim, a professora Sabrina comentou, abrir mão do direito de recorrer. Ao abrir mão do direito de recorrer, você está renunciando ao direito de recorrer. O artigo 999, vamos até colocar aqui, 999, é isso mesmo, vai destacar que a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Ah, prof, para eu abrir mão desse direito, a outra parte precisa topar? Acabamos de checar que não, essa renúncia independe da aceitação da parte contrária. Além disso, vamos recordar, muito importante e substancial, que a desistência, ela supõe recurso interposto. Então, imagine você que o recurso já tenha sido interposto. Uma vez que o recurso tenha sido interposto, o artigo 998, então é posterior ao recurso, assinala que é possível desistir a qualquer tempo, sem anuência
de litisconsortes ou dos demais interessados. Eu só chamo a atenção de vocês para um detalhe. Apesar do 998 assinalar que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso, não nos esqueçamos que, quando se faz referência a qualquer tempo, se quer ainda chamar a atenção de que esse a qualquer tempo é até o julgamento do recurso. Após o julgamento do recurso, eu não tenho mais como desistir. Ademais, se a matéria tem uma repercussão geral, já interessa a coletividade, o recorrente ele pode até desistir. O recorrente poderá desistir, mas não nos esqueçamos que ele poderá desistir sem que esqueçamos que a matéria de repercussão geral pode não atingi-lo, mas será apreciada por aquele tribunal. Maravilha? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.